Bom, iniciando aqui então nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós vamos iniciar o item número 7. Nós ficamos 4 encontros, analisando cada um dos pontos que Kardec trouxe para nós sobre aquele resumo da doutrina espírita que resulta, como Kardec coloca, dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E agora então, apesar de todas essas colocações, Kardec finaliza aquele item número 6, colocando: vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Então, Kardec apresentava esses argumentos, apresentando ali uma posição contra aqueles que eram os opositores da doutrina espírita, tanto para aqueles que estavam naquele mundo científico, como aqueles que estavam envolvidos com outras doutrinas espiritualistas, no caso, a igreja na época, tanto evangélica como também a igreja católica. Então a doutrina espírita surgiu no meio dessas duas linhas filosóficas, aquela com uma visão materialista e aquela com uma visão espiritualista, embora dogmática. E aí então ele apresentava esses argumentos. Então, quando nós lemos esses itens, a primeira ideia que nós temos é que para nós não tem tanta utilidade assim, já que Kardec discutia, debatia com pessoas da sua época, pessoas contemporâneas a ele naquele período do século XIX. Só que, na verdade, se nós analisarmos que a doutrina espírita hoje, embora ela já tenha conquistado o seu espaço, ela ainda enfrenta essas oposições, não com tanto fervor como acontecia naquela época, em que as coisas eram muito mais fervorosas por parte dos adeptos de cada filosofia, mas hoje as religiões convivem, de certa forma, com bastante tranquilidade na nossa sociedade, mas ainda assim encontra resistências para compreender a sua proposta, de apresentar essa realidade do mundo espiritual que hoje nós conhecemos, de saber o que acontece com o indivíduo que, ao morrer fisicamente, retorna ao plano espiritual, de onde nós viemos, as tendências que nós temos, do porquê, dos desafios, provas, expiações que todos nós vivemos. Então, para uns, tudo isso é obra do acaso, para outros, trazem ali trazem uma visão de um Deus muitas vezes cruel, um Deus punitivo. Então, ainda hoje nós encontramos essas ideias. Aqui nesse item número 7, Kardec se dirige, especialmente, como ele coloca para nós, para as corporações científicas. Naquela época, os cientistas, interessante isso, se reuniam numa assembleia e discutiam sobre aquela novidade que surgia, falando sobre o fenômeno mediúnico, sobre a existência, a realidade dos espíritos. Hoje, as nossas corporações não perdem tempo com isso, elas ficam simplesmente ali cuidando daquilo que lhe diz respeito, sem interferir, sem criticar, sem apontar. Mas naquela época não, naquela época era diferente. O pessoal falava: olha, aquele pessoal lá está meio louco, mexendo com o espírito, acreditando que isso existe. Hoje, cada um é responsável pela sua própria área de atuação, até porque a ciência atualmente ela tem tanto para estudar que ela não se desvia do seu propósito. Então ela foca naquilo que realmente é importante para o seu objetivo. Bom dia, Eve. Para o seu objetivo. Então aqui nós vamos ver um pouquinho daquilo que Kardec dizia para aqueles cientistas que se opunham, e ao mesmo tempo nós fazemos uma pequena adaptação para a realidade de hoje, quando vemos que muitos desses argumentos continuam ainda existindo. Mas vamos lá. Kardec diz assim: para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a quem de nós digam que escoceamos. Temos-los, ao contrário, em grande apreço, e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles.
Suas opiniões, porém, podem representar em todas as circunstâncias uma sentença, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Bom dia, professor. Bom dia, dona Miriam. Então aqui a gente vai ver nesse início que Kardec coloca que, sem dúvida nenhuma, a ciência, ela tem ali ela merece, né, todo o respeito, assim como os sábios, né, que fazem parte dessas academias, também merecem, né, toda a consideração. E Kardec, inclusive, coloca, né, se fosse contado também entre esses cientistas, ele se sentiria muito honrado. Porém, quando nós falamos aqui no final, a opinião da ciência a respeito daquilo que a doutrina espírita apresenta é apenas uma opinião. E, portanto, nós não poderíamos considerar como isso como uma sentença irrevogável. Ou seja, um cientista diz que o espírito não existe e o espírito deixa de existir porque o cientista disse. Kardec disse que não é bem assim. E ele vai trazer aqui argumentos bastante interessantes sobre isso. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Então, antes de continuar, essa primeira frase que Kardec coloca nesse parágrafo já é bastante interessante, porque ele diz que o propósito da ciência é analisar os fatos a partir da sua realidade material. Então, se você pega um biólogo, se você pega um astrônomo, se você pega um físico, ele sempre vai trabalhar em cima daquilo que o mundo material oferece para ele. Então, o biólogo vai analisar uma célula, o físico vai analisar as leis que regem o mundo material, o químico da mesma forma, o astrônomo da mesma forma. Mas quando nós falamos do mundo espiritual, ele não faz parte de nenhuma dessas cadeiras. E, portanto, qualquer opinião desses cientistas, desses especialistas, vamos dizer assim, não passa de opinião pessoal, porque a ciência não pode entrar nesse campo, porque a ciência depende de elementos materiais. A partir do momento em que o espírito não é material, a ciência não tem como se manifestar, não tem por que se pronunciar. O que ela faz, assim como acontece hoje também, e os próprios cientistas, os próprios materialistas, é contra-argumentar aos argumentos daqueles que são adeptos do espiritismo, por exemplo. Então eu falo, eu acredito que os espíritos existem. E aí então ele vai me desafiar, então me prova. Na verdade ele quer saber os meus argumentos. Se eu não tiver argumentos suficientes para poder conversar com esse cientista, ele vai dizer então que eu não provei nada e, portanto, o espírito não existe. Então é muito simples quando a gente pega uma pessoa que, por exemplo, ela acredita no espiritismo, ela acredita, não é ainda uma convicção. Ela acredita no espiritismo, ela vivencia experiências, por exemplo, no campo mediúnico, só que ela não tem argumentos com um embasamento filosófico, digamos assim, para poder debater com aquela pessoa. Porque realmente tem pessoas que são muito versadas em debates, elas têm ali argumentos, elas sabem analisar, e aquele outro que não tem essa habilidade, tudo aquilo que ele acredita, na visão daquele que é versado nos debates, deixa de existir, se torna simplesmente uma fantasia, porque aquela pessoa que acredita não conseguiu defender seu ponto de vista. Então, na verdade, a gente fica naquele bate-boca típico do mundo dos orgulhosos, né, em que aquele que tem ali um verbo muito mais fluido, tem ali argumentos muito mais sólidos, e aí então ele se enaltece no seu orgulho dizendo, eu consegui mostrar que você está errado. Só que, na verdade, ele próprio não conseguiu fazer isso, já que os espíritos continuaram existindo da mesma forma. Por isso, então, ele coloca, desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas, quer dizer, cada um vai dar a sua opinião, já que a ciência não tem os elementos necessários para que ela possa comprovar a existência ou a inexistência. Ele continua aqui ainda. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões
serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na existência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Quando ele fala para nós sobre as ideias, que foram rejeitadas no passado, basta lembrar, por exemplo, eu vi recentemente uma reportagem que falava sobre um daqueles que eram os homens ousados da época do início da aviação. Então teve um homem que fez um paraquedas, ele trabalhava com costura, então ele criou um paraquedas e se jogou do alto da Torre Eiffel. É claro que ele morreu, mas ali ele estava vivendo aquele momento de experiência para falar que o homem podia voar. E ali todo mundo foi taxado como louco, todo mundo foi taxado ali como pessoas irresponsáveis, e eis que, independente daquilo que acreditavam na época, que combatiam naquela época, os aviões hoje estão voando. E mais além, estamos indo além do nosso planeta. Mas naquela época, por aquilo que era mostrado, e por aqueles que eram os opositores que não acreditavam que seria possível que um objeto mais pesado que o ar pudesse voar por meios próprios, como não conseguiam provar, porque era um período de experimentação, era um período de descoberta daquelas novas leis, por exemplo, da aerodinâmica, então eles simplesmente rejeitaram. Pouco tempo depois, estava provado então que era possível. Ele continua, com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, porque isso que eles não acham, por isso que eles não acham menos que os outros, não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Então, no caso de uma ideia nova que surge, por mais sábia que seja aquela pessoa, ela vai ter uma capacidade analítica melhor a partir do seu ponto de vista, da sua área de conhecimento. Mas por ser algo novo, como aconteceu, por exemplo, com a aviação no começo, muitos sábios diziam que aquilo era impossível. Na época, por exemplo, que o vapor começou a ser utilizado, aplicado, na época da Revolução Industrial, criaram uma locomotiva movida a vapor. E aí então aqueles que eram sábios, ou mesmo pessoas curiosas, diziam que aquilo era uma loucura, porque as pessoas morreriam pela velocidade que o trem alcançaria, uma velocidade de 20 km por hora. Então assim a gente vê que tudo aquilo que é novo desperta curiosidade, desperta medo e ao mesmo tempo rejeição também. A Angelina colocou, alguém falou que para a ciência acertar precisa espiritualizar-se, e é verdade, mas para isso, a ciência nesse caso, ela precisa estudar os fatos, encontrar formas de comprovar esses fatos. No caso, a ciência atual, como ela é vista, analisando a matéria, e o espírito não sendo matéria, a ciência não tem como entrar nesse campo, a menos que ela evolua e consiga desenvolver recursos para analisar aquilo que os fenômenos espirituais podem trazer para nós, a presença do espírito, uma comunicação, etc, etc. Mas, de fato, comprovar. Nós falamos, por exemplo, da TCI, o Braz gosta bastante de falar sobre isso, que é a transcomunicação instrumental. O fato de você ter ali a manifestação de um espírito através de um equipamento eletrônico não significa que a ciência consiga comprovar. Pode ser uma interferência. O nosso saudoso Padre Quevedo falava muito sobre isso. Qualquer tipo de manifestação espiritual ele encontrava uma justificativa aqui no mundo material. Então o rádio pode captar, por exemplo, a interferência de uma transmissão, e você não pode argumentar que aquilo vem do mundo espiritual. Pode ser da casa do lado que tem alguém ali usando um transmissor e esse transmissor causou uma interferência naquele rádio. Uma fotografia que você tira e sai uma imagem ali que meio borrada, você diz que é um espírito. A não ser, pode ser apenas uma imagem borrada. Então a ciência não possui recursos hoje capazes de analisar.
E é bem interessante que eu estava assistindo essa semana um documentário que falava sobre viagem no tempo. E aí começaram a juntar algumas ideias, né, e alguns comentários que se fazem, né, durante, né, no meio científico, no meio curioso, se é possível ou não fazer a viagem no tempo. E aí então nós temos, por exemplo, vida em outros planetas e viagem no tempo. São dois temas que a ciência estuda, e ela não tem a preocupação de estudar se os espíritos existem. Então, quer dizer, é mais interessante, é mais palpável você imaginar se é possível voltar no tempo ou se existe alienígenas do que você analisar o que acontece com o espírito depois da morte. Né? Então, na verdade, aquilo que a gente sempre fala, vale a pena a gente reforçar, só para trazer aqui esse argumento, a ideia do mundo espiritual, a ideia da alma, a ideia do espírito, ela sempre esteve e continua estando muito ligada à ideia da religião. Como nós temos a ciência separada da religião, em que a ciência é considerada racional e a religião é considerada um elemento de fé, a ciência não se preocupa em estudar a religião. Não, isso é coisa de religião, isso é coisa de quem acredita. Então o espírito não é um elemento palpável para ser estudado como um objeto de pesquisa, porque ainda ele é confundido como um elemento de fé. Então, por que aquela religião fala de espírito? Porque aquela religião fala de mundo espiritual, a ciência simplesmente não se pronuncia. Ela fala, não, deixa aquelas pessoas acreditarem, e a crença dela faz bem para elas, tudo bem. Só que o espírito não é um elemento de fé. Ele não é um elemento dogmático. Ele é um fato. Só que a ciência ainda não quebrou esse preconceito de ver o espírito como algo concreto e não como um objeto de crença. Então, enquanto não quebrarmos essa barreira e começarmos a analisar o espírito como algo concreto, ainda não teremos a ciência investindo recursos para fazer essa pesquisa. A Angelina colocou ainda, né, porque ainda pensam que vão ter que mudar os postulados, né, mas será somente acrescentá-los da doutrina. Né? Pois é, mas a ciência, Angelina, ela é vista muitas vezes, principalmente para aqueles que trazem ali a sua opinião muito fervorosa a respeito do mundo espiritual, a ciência é vista como uma inimiga. A ciência é vista como uma opositora. Mas a ciência não é uma opositora. Ela simplesmente depende de elementos para poder construir as suas bases, para poder trazer uma tese. Não dá para a ciência se tornar uma instituição que tem fé. Ela não tem fé, ela precisa de fato. Quando os espíritos começarem a se manifestar de uma forma concreta, em que a ciência possa estudar, aí sim ela se dedica. Enquanto não tiver, não adianta a gente querer insistir, por exemplo, quando se fala sobre médiuns. Não, mas o médium, ele recebe uma comunicação. Por que a ciência não estuda? Porque a ciência só consegue estudar o médium e não a sua manifestação. Estudar, por exemplo, como vem acontecendo já, né, algumas teses, né, doutorado foram estudadas, né, então, estudando o estado neurológico do médium, estudando o estado psíquico do médium, a sua saúde mental durante o transe mediúnico. Isso é palpável. Então, o médium é concreto, mas o espírito não, porque a ciência não consegue perceber o espírito. Então, enquanto não consegue perceber o espírito, nós analisamos os instrumentos que vêm sendo apresentados. Como eu falei para vocês, colocar o médium, por exemplo, num estado de transe dentro de um aparelho de ressonância magnética, fazer análises bioquímicas enquanto o médium se encontra no estado de transe. Mas aquilo que o médium traz não é possível ainda. Ah, porque o médium trouxe uma comunicação de uma pessoa que morreu. Como é que você vai comprovar que aquilo de fato veio de um espírito? A ciência não vai dizer que é mentira. A ciência vai dizer, olha, por esses elementos que você tem me apresentado, eu não consigo elaborar uma tese. Porque pode ser da cabeça daquela pessoa, ela pode sofrer uma interferência mental, qualquer coisa assim, mas dizer que é espírito não dá. Falta ainda, vocês precisam me trazer mais coisas para que eu possa analisar, diria a ciência. Então essa é a questão. Então a ciência não é uma inimiga das religiões. A ciência simplesmente não consegue, com aquilo que é apresentado, elaborar suas bases, a sua base científica para poder estudar. Então falta para nós tudo isso. Né? Da mesma forma, a vida alienígena.
Por que a ciência não comprova a vida alienígena? Porque simplesmente não veio nenhum disco voador claramente aqui, desceu um alienígena e veio conversar com um cientista. São pessoas que falam de avistamentos, pessoas que acreditam, conspirações dizendo que existem corpos alienígenas escondidos. A ciência não está dizendo nem sim nem não. Ela está simplesmente esperando os fatos chegarem para poder conversar sobre isso. Essa é a questão que a gente tem que analisar. Avançando um pouco mais, Kardec continua argumentando, vamos lá. Com relação às coisas notórias, falei para vocês aqui agora, o Kardec falava sobre os sábios, né? Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai daí e o vereis quase sempre desarrozoar, por querer submeter tudo ao seu cadinho, consequência da fraqueza humana. Aqui Kardec ainda traz algo interessante, quando ele fala dos especialistas, né? Então a gente tem que pensar assim, não é nenhuma área de conhecimento. Hoje é bem curioso, né, nas escolas que trazem um bom currículo e tudo mais, as escolas têm uma matéria chamada iniciação de pesquisa. Então ensina aos alunos de que forma que ela tem que elaborar uma pesquisa. Então o aluno faz a sua pesquisa, apresenta ali uma introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a bibliografia. Então ele aprende na escola a elaborar um determinado argumento, não é simplesmente uma opinião. Então ele tem que aprender a usar citações de outros pesquisadores, trazer nomes de livros, fazer isso, fazer aquilo. Então esse sistema, esse método de pesquisa, desculpem, não é iniciação, é metodologia de pesquisa o nome da matéria. É MP que os alunos falam. Então, eles aprendem na escola a fazer essa pesquisa. Então, independente de ser um químico, de ser um físico, de ser um biólogo, de ser isso ou de ser aquilo, ele aprendeu, e pode ser de qualquer área, a área das exatas, das humanas, das biológicas. Ele aprende a elaborar um determinado argumento a partir desse método. E quando então você fala, olha, o espírito existe, ele vai dizer, então me traga, né, quem são ali os especialistas que falam sobre isso, qual é a sua bibliografia, quais são os seus argumentos, porque ele aprende isso na escola. Então o que Kardec coloca para nós, o especialista sempre vai ver do seu ponto de vista, e muito mais do que a área de conhecimento que ele tem, é tudo que ele aprendeu no caminho para poder chegar nesse grau de conhecimento, nessa especialidade, conquistar aquele título de especialista. Então, é como sempre diz, né? Muito mais do que o destino que você vai chegar, a viagem acaba sendo mais importante. Todo o caminho que você percorre para chegar no seu destino. Então, é a viagem que vai mudando o seu pensamento. É a viagem que vai te transformando a sua forma de raciocinar. E isso acaba sendo o método que você usa para analisar as coisas. A Fabi colocou, é engraçado que a gente pensa em ciência apenas o estudo da biologia, física, etc., mas as ciências humanas poderiam se dedicar ao estudo do espírito e não fazem. Né? Olha as ciências jurídicas. Né? Ok, não preciso tomar uma psicografia como algo de um determinado espírito, mas a existência dos espíritos e a continuidade da alma podem ser fatores absolutamente importantes para os processos de reeducação penal, ou mesmo para a sociologia, seria um divisor de águas. Né? Aquele fato, né, que nós estudamos, que o Chico foi envolvido, né, as cartas psicografadas pelo Chico, porque são dois documentários, né, as cartas de Chico Xavier e as cartas psicografadas por Chico Xavier. As cartas de Chico Xavier são 3 psicografias, naquela década de 1970, se eu não me engano, em que foram apresentadas psicografias das vítimas que foram então assassinadas para inocentar aqueles que foram, né, os acusados do crime. Então foram disparos acidentais e o espírito veio na comunicação dizendo que foi um acidente, que aquela pessoa não teve culpa e tal. E essas 3 cartas
acabaram, numa visão geral, absolvendo aqueles 3 acusados. Inclusive nós temos ali teses, né, de doutorados da área de direito, em que as pessoas analisaram aquele caso, apresentando os argumentos e tal. Mas é bem interessante que nós espíritas, né, apaixonados que somos, vamos dizer assim, as cartas psicografadas foram os espíritos que ajudaram a absolver os acusados. E na verdade não, na verdade as cartas foram elementos do processo que foram juntadas, mas foram as circunstâncias, de um modo geral, que absolveram aquelas pessoas. A carta não foi decisiva, dizendo, se não fosse aquela carta, o indivíduo seria incriminado e preso, seria punido pelo crime. Então ela fez parte de um conjunto. Então, portanto, não dá para dizer que a carta, realmente a área jurídica, aqueles juízes, aceitaram aquelas cartas como sendo realmente uma comunicação dos espíritos. Então, para nós pode ser frustrante, mas é a realidade. As ciências humanas, as ciências terrenas, de um modo geral, precisam de fatos para poder embasar os seus argumentos. Continuando, né? Mas, pois é, a gente vai lembrar sempre, né, nesse caso, que todas as áreas precisam realmente dessa base, para poder, a partir dali, construir. Agora, quando o nosso mundo for transformado com essa convicção do mundo espiritual, aí todas as áreas sofrerão grandes transformações. Isso nós não precisamos ter dúvida. A área de sociologia, filosofia, área de direito, enfim. Teremos ali história, por exemplo, imaginemos estudar a história tendo essa comunicação com os espíritos. Já não faremos simplesmente mais ali apresentando pontos de vista sobre fatos históricos. As pessoas que viveram aqueles fatos trarão ali a sua versão. Então que realmente teremos uma grande revolução. Mas até lá precisamos ainda, né, caminhar muito, né, para poder conhecer melhor o mundo espiritual. Vamos lá. O que eu estava dizendo é justamente isso, não é desnecessário provar a autenticidade de uma carta, mas considerando a consciência da continuidade da vida, né, tudo poderia mudar em todas as áreas, né? Sim, então tem que aguardar realmente a gente, né, o nosso mundo, ele criar realmente ali uma convicção, e essa convicção vai trazer para nós transformações em todas as áreas da nossa vivência, né, das áreas da nossa sociedade. Diz aqui Kardec ainda, vamos lá. Assim, pois, consultarei, do melhor grado e com maior confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias, ou seja, as ciências estabelecidas no nosso mundo, né, essas que fazem parte do nosso mundo, assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Né? Então, algo curioso que acontece, que eu já comentei com vocês, bom dia soldado, bom dia Osmar, que eu já comentei com vocês, né, que houve primeiro congresso do Estado do Maranhão, o Raul Teixeira, na época, né, ele continuava na ativa, e ele trouxe algo interessante, né, o tema dele era exatamente sobre espírito e matéria.
E aí então, ele dizia assim, lembra que o Raul é físico, né? Ele é formado em física e tem o mestrado dele em educação. E aí então ele dizia na sua palestra, que foi de abertura, se eu não me engano, ele dizia assim, muitos amigos, né, que são colegas, que são físicos, estavam argumentando, né, como os espíritas são empolgados, mas ao mesmo tempo como eles estavam falando bobagem. Publicando artigos, né, porque agora é fácil, né, você tem um domínio, agora você tem rede social, em que você escreve um artigo e publica. Então é muito fácil isso, né? Assim como você pode publicar um livro, porque a editora, desde que o conteúdo do livro não fira, né, a nossa legislação, qualquer editora, você paga, ele faz a revisão, cria uma capa bonita, faz a encadernação e pronto, o livro está publicado. Então é muito fácil hoje você publicar as suas ideias. E é muito interessante a gente ver que existem alguns artigos em que espíritas dizem que a ciência prova a reencarnação. Que a ciência prova isso com relação ao espiritismo. E na verdade a ciência não prova nada. A existência do espírito é comprovada pela ciência. Tem até aquele fato, né, aquele artigo que foi publicado, dizendo que a ciência conseguiu provar no momento da morte que o espírito deixou o corpo, porque a balança ficou, né, o corpo ficou alguns gramas mais leve depois que o espírito se desprendeu. E isso virou um alvoroço, né, porque nós, naturalmente, quando nós estamos envolvidos com um tema que traz para nós uma determinada paixão, nós ficamos predispostos a aceitar tudo aquilo que favorece as nossas opiniões. Então nós que somos espíritas, se aparece uma publicação dizendo a ciência comprovou a existência do espírito, nós ficamos num alvoroço Mas aí quando nós vamos ler aquilo que está escrito, se nós não tivermos um bom senso para analisar aquilo que foi publicado, nós nos levamos por essa fantasia. Então é importante a gente também ter os pés no chão e entender que não chegou o momento ainda, por falta de condições, de trazer essa comprovação. Portanto, então, nós ficamos ainda na observação dos fenômenos que vão acontecendo. A Regina colocou em cima para nós, né, vi num documentário que houve uma comunicação espiritual. Havia um homem que encontrava-se como desaparecido, né, isso é onde e havia sido assassinato, né, disse o local, condições do assassinato. A polícia usou essa informação, achou o corpo e prendeu o assassino. Pois é, são esses detalhes, né, Regina, que vão trazendo para nós uma certa dúvida, né, com relação até onde a ciência pode alcançar. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum eles usarem médiums, que eles chamam qualquer pessoa que traz ali, seja ele um paranormal, ou mesmo médium, né, lembrando que todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, né? Então a parapsicologia estuda essa questão da mente, dos pensamentos e tal. Então nos Estados Unidos é muito comum a polícia utilizar médiums ou esses paranormais para poder descobrir ali, né, sequestros, assassinatos e coisa e tal. Tem inclusive, eu me esqueci o nome dele agora, mas tem um paranormal, que médium também, que ficou muito famoso nos Estados Unidos na década de 1980, criaram até um documentário sobre ele, e contavam muitos dos fatos que ele tinha vivenciado. E era muito curioso imaginar assim, como ele ajudou a descobrir crimes, né? Houve ali um sequestro de muitas crianças, de várias crianças que que provocaram, né, uma grande movimentação na mídia, na sociedade da região onde aquilo acontecia, e esse médium se tornou um destaque, portanto, inclusive, fizeram esse documentário sobre ele. Então lá existe tudo isso, então é aquela coisa assim, a ciência pode dizer, olha, eu não sei como você fez, mas dizer que isso é espírito não tem como. Né? Então é difícil, essas informações e esses registros não são ainda suficientes para comprovar a existência do mundo espiritual. Né? O soldado lembrou, né, a metodologia científica, né, uma metodologia científica clara, né, porque hoje a própria ciência já não se baseia mais apenas naquela metodologia, né, de você analisar os fatos, você analisar por partes, você elaborar uma tese e depois você apresentar uma conclusão.
Então esse processo é da metodologia clássica, né? Então isso já mudou também, porque a ciência hoje tem processos muito mais complexos, né? Mas enfim, Kardec exatamente fez isso, né? Ele analisou os fatos, depois ele dividiu esses fatos em sessões onde ele foi analisando, depois ele juntou as conclusões, elaborou a tese e finalizou, comprovando que realmente ali a partir da sua análise a existência dos espíritos, né? Então tem muita coisa para se evoluir ainda nesse ramo de pesquisa do mundo espiritual. E vamos lá, diz assim para nós então ainda, falando sobre a ciência, né? As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, né? Ou seja, a forma como a ciência analisa um determinado fenômeno, esse método não pode ser utilizado para analisar aquilo que acontece no mundo espiritual, porque você não pode provocar esses fenômenos no momento que você quer, já que você lida com relações. A mesma coisa acontece, é diferente você pegar um neurologista que vai analisar, por exemplo, o corpo físico de uma pessoa e um psiquiatra. O psiquiatra lida com a mente, e a mente não é algo que você põe no microscópio. Assim como a psicologia vai se desenvolvendo a partir da análise da repetição dos fenômenos. Enquanto que o neurologista, o ortopedista, qualquer outra especialidade médica vai analisar os fatos que estão comprovados no corpo físico do indivíduo. Então, quando a gente pega psiquiatria e neurologia, são dois campos diferentes. A neurologia é aquilo que você comprova, a psiquiatria é aquilo que o médico observa. E a partir dessa observação ele vai elaborar o seu diagnóstico. Mas quantos são aqueles pacientes, principalmente aqueles que sofrem psicopatologias, né, acabam manipulando o psiquiatra. Ele se passa por uma pessoa saudável e é um psicopata. Porque ele consegue manipular as ideias e o psiquiatra não tem como comprovar que aquilo que ele está dizendo é verdade ou não. Ele tem que ter essa sensibilidade de analisar aquele conteúdo. Por isso que, quando se fala sobre elementos que são ainda, digamos, abstratos, a ciência não tem como comprovar materialmente. Mas vamos lá, em frente. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. E continua. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade dos sábios. Pretender deferir essa questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista ou psicólogo porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra o nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Né? Então, assim, seria até um insulto quase, dizer assim, olha, mas a ciência não pode se pronunciar. E aí, mais uma vez, a gente não pode fazer com que a ciência se torne uma inimiga do espiritismo. Porque a ciência, ela simplesmente, hoje, infelizmente, né, porque naquela época de Kardec, a ciência, que era uma bandeira levantada pelos cientistas, ela era muito ativa a querer desmascarar, desculpem, a querer desmascarar, a querer combater, a querer se posicionar. Porque da mesma forma que as religiões e as crenças eram muito fervorosas,
Os cientistas também eram fervorosos. Mas hoje não, hoje a ciência ela simplesmente fica ali quietinha no seu canto, fazendo o seu trabalho. Se alguém quiser saber a opinião dela, pergunta, porque ela não interfere mais, ela não entra, por exemplo, nas igrejas, querendo desmascarar a fé das pessoas, querendo derrubar, combater a fé das pessoas. Naquela época, sim. Naquela época nós estamos falando daquela época da pós-Inquisição. Lembrando, né, que a própria doutrina espírita sofreu a perseguição e a ação da Inquisição. Basta a gente lembrar o Auto de Barcelona, né? Então, assim, a ciência naquela época queria combater as crenças, as religiões, por causa de uma aversão que surgiu. Quando a ciência criou e teve liberdade de se manifestar, ela queria combater aqueles que foram perseguidores durante tanto tempo. Um predomínio milenar da religião na Europa naquele período fez com que a ciência ficasse escondida, tentasse se desenvolver de uma forma oculta até o momento em que ela se manifestou. Quando ela conseguiu se manifestar, aí então ela confrontou a religião. Mas passados esses 160 anos, que nós estamos agora, 166 para ser preciso, né, o aniversário do Espiritismo foi agora no mês de março, no mês de abril, no último dia 18, né? Então, passado esse período todo de mais de um século, a ciência agora fica quietinha nas universidades, fica quietinha no seu canto, simplesmente fazendo o seu trabalho. Ela não persegue ninguém mais. Mas, ao mesmo tempo também, quando surgem esses fenômenos, a ciência, quando ela se pronuncia, ou melhor, os cientistas, quando se pronunciam, e aí nós entramos, né, o componente humano, que traz ali o seu orgulho, que traz a sua vaidade. Então vem um cientista com um avental branco, com o seu crachá, dizendo tudo aquilo é mentira. Peraí, quem está dizendo isso? A ciência ou o cientista? Porque a ciência simplesmente ela guarda fatos. Agora, quem julga, quem faz julgamento de caráter, é o cientista, é o homem. Aí é uma questão de orgulho. Personalidade sempre, né? Onde tem ser humano, vai ter sempre esses elementos da personalidade. Continua para nós aqui, diz assim: quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então Kardec aqui fazia uma previsão que quando, né, o pensamento espírita, as crenças espíritas se vulgarizarem, ou seja, se tornarem popularizadas, aí então teremos uma visão diferenciada por parte da própria ciência. Só que na verdade ainda existe um longo caminho pela frente. Nós não conseguimos ainda alcançar esse ponto de fazer com que as crenças espíritas se tornassem predominantes no mundo todo. Nós temos ainda, né, algumas ideias espíritas que agradam determinados grupos. Então, por exemplo, a ideia da reencarnação, a ideia da vida após a morte, a ideia... deixa eu ver aqui mais... a da ideia da comunicação com os espíritos. Então, esses temas acabam agradando e muitas pessoas procuram, não por convicção, muitas vezes procuram por curiosidade ou por necessidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, que quando nós trabalhamos num atendimento fraterno, quantas pessoas que chegam de outras crenças querendo notícias dos seus entes que desencarnaram, pessoas que ficam imaginando o que acontece depois da morte, tentando entender um contexto familiar através da reencarnação. Mas não há convicção, elas não se dedicam a estudar e a vivenciar essa filosofia, porque elas procuram os fatos, mas elas não analisam ali as transformações morais que precisam ser feitas para alcançar realmente, né, esse estado de felicidade. Então por isso nós temos um longo caminho ainda para poder fazer com que as crenças espíritas, né, alcancem realmente, né, toda a humanidade. Temos um longo caminho pela frente. E Kardec, quando ele colocou, né, quando ele diz assim, né, e a julgar pela rapidez
com que se propagam, esse tempo não vem longe. Basta lembrar que na França, por exemplo, na Europa, o espiritismo já não é tão forte como era naquela época, pelo contrário. Então, na época em que Kardec fazia ali o seu trabalho de divulgação, e também ali da própria construção das bases do espiritismo, o pensamento espírita naquela época tinha uma outra conotação. Nos tempos de hoje não, hoje nem se fala em espiritismo lá. E quando se fala sobre mediunidade, nós já conversamos sobre isso também, muitos países querem estudar a mediunidade, mas não estão preocupados com a base filosófica do espiritismo, as bases morais do espiritismo. Falamos daquele documentário, né, que eu comentei com vocês, lá do Netflix, né, que fala sobre a vida após a morte, eu acho que é o nome, né? E naquele documentário mostra-lhe pessoas interessadas em conversar com os espíritos, em fazer curas, em olhar fenômenos, mas não é o espiritismo que está sendo falado. Tanto que nesse documentário é bastante curioso, são 6 episódios falando sobre vários tipos de fenômenos mediúnicos, e o nome Allan Kardec ou o nome espiritismo sequer foram mencionados. Porque eles não estão querendo o espiritismo, eles querem fenômenos. Portanto, ainda temos um longo caminho ainda pela frente. Mas continuando. Lá chegando, quando chegar nessa posição, né, nessa posição de divulgação dos temas espíritas, lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais, isso sobre a ciência, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhe está nem nas atribuições, nem no programa. Ou seja, não é um tema que hoje os cientistas vão se dedicar. Né? Pois é, mas o que interessa, o que chama atenção nesse momento, Hermes, é o que as pessoas querem. Né? Elas estão preocupadas muito mais com o espetáculo do que com o princípio em si. Basta a gente lembrar, a gente conversava, né, com a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, lá naquela nossa reunião, e ela falava exatamente isso, né? Se você, por exemplo, for fazer um estudo do Espiritismo na Holanda, e você fizer uma prece antes, a reunião acaba. Ela nem começa. Porque eles não querem envolver qualquer ideia religiosa do cristianismo, das ideias do catolicismo, qualquer coisa a respeito dos fenômenos. Eles querem falar sobre fenômenos. Porque lá existe uma visão muito materialista das coisas, embora tenha um interesse em conhecer o mundo espiritual. Então não fale sobre Jesus. Esse nome acaba desqualificando, por incrível que pareça, tudo aquilo que eles estão buscando em termos de conhecimentos espirituais. É algo curioso, mas é real, é concreto. Vamos aqui rapidão, só para a gente poder finalizar. Então, estudar o Espiritismo não é um projeto da ciência. Não temos uma cadeira ali de um grupo de cientistas dedicados ao estudo do Espiritismo. Porque não é, eles vão estudar química, física, biologia, qualquer outra área, mas não essa, não é um programa deles. Não será ainda uma mágoa ou resquícios da Inquisição. Muitos espíritos sofreram muito com a religião. Sim, pode ser, Fabi, né? O contexto europeu ele é muito diferente do contexto brasileiro, né? Então lá eles acabaram criando, né, um certo ranço quando se fala sobre religiões, da forma como eles viveram a religião, diferentemente do que nós vivemos, né? Então são questões culturais que nós temos que compreender. Da mesma forma que se você vai na China, por exemplo, falar sobre cristianismo, muita gente nem sabe o que é cristianismo. Quando você vai em outras regiões do planeta, eles viveram outras experiências relacionadas com o mundo espiritual, com doutrinas espiritualistas. Então, para nós pode parecer estranho, mas para eles é normal. Cada um ali vivendo sua cultura, né? E esses comportamentos são resultados dessa cultura. Né? Enquanto isso não se verifica, diz aqui para nós, os que sem estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam, pela negativa escarnece de quem não lhe submete o conceito, e esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade.
expõem-se a ver seus nomes, alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas inscritos a par dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Kardec lembra aqui duas situações, vamos lá pessoal, Kardec lembra aqui duas situações em que assembleias acabaram condenando aqueles que eram os proscritores, né, que eram aqueles que começaram a analisar determinados fenômenos científicos e foram julgados negativamente pelas assembleias. Então, Franklin fez o estudo dos para-raios. Benjamin Franklin, né? Que ele estava ali com uma pipa no meio de uma tempestade, colocando ali um pequeno metal, né, na rabiola da pipa, e aí então ela acabou atraindo um raio. Claro que ele não estava segurando o cordão, né, como todo mundo imagina, ele amarrou numa cerca e deixou ali, e aquilo então ele analisou, que o para-raios poderia funcionar de tal forma. Ele acabou sendo ali ridicularizado naquela assembleia. E o Fulton, a mesma coisa, ele fazia um estudo sobre o vapor. Né, as máquinas a vapor já estavam ativas na Europa, e ele propôs criar barcos a vapor, em vez de veleiros como tinha naquela época. Ele foi ridicularizado na França. Aí ele foi para os Estados Unidos e ajudou ali na criação da primeira empresa de barcos a vapor. Então o que Kardec lembra, né, que essas ideias surgiram e as pessoas rejeitaram simplesmente porque não aceitavam nos seus pontos de vista. Então ele faz uma comparação com aquilo que o Espiritismo também sofre. E por isso ele diz, né? Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo das ideias que eles não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionariam a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão, alheia aos trabalhos que lhes são habituais, alcancem hoje suas congêneres melhor acolhimento? Então Kardec fazendo uma comparação entre aquilo que a ciência, fatos científicos que a própria ciência rejeitou. Se a ciência rejeitou os fatos espíritas, os fatos científicos, por que não rejeitar aquilo que não é da alçada da ciência? Né? Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram a nossa estima, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Aqui Kardec começa a entrar num ponto importante, porque ele diz assim, que para você dizer se o espiritismo é legítimo ou não, você tem que ter um diploma. Só que o diploma dessas áreas científicas não dão a ele capacidade de analisar aquilo que foge da ciência. Se a ciência não é capaz de analisar, aqueles que acreditam, por exemplo, que participavam das reuniões mediúnicas, devem ser considerados tolos e imbecis? E aí Kardec então vai dar aqui um pequeno toque, uma pequena carteirada, digamos assim. Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios. Aqui Kardec vai lembrar, né, os homens eminentes que eram adeptos do espiritismo naquela época. Então, lembrando que as reuniões, por exemplo, mediúnicas, ou as reuniões espíritas de um modo geral, eles faziam uma ata para dizer quem eram os presentes que testemunharam determinado fenômeno. E é muito interessante que eles diziam, fulano de tal, profissão tal coisa, outro fulano de tal, profissão tal coisa, porque a profissão era capaz de dar crédito para a reunião.
Então era assim, fulano de tal, juiz de direito, fulano de tal, oficial da Marinha. Então isso exatamente validava aquela reunião pelo título, por isso Kardec coloca homens de mérito que a têm abraçado, autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios, isso lembrando inclusive que a doutrina espírita ela estava muito fechada, a princípio, em círculos intelectuais. Pois é, Andréa, então por isso eles colocavam esses nomes. Então eram intelectuais. Aqui no Brasil, inclusive, quando veio para cá, as reuniões eram realizadas em grupos de pessoas ali muito dignas na sociedade. Não era de pessoas simples, pessoas comuns. Por isso Kardec coloca, quer dizer, você é cientista, você está dizendo que aquele juiz é um imbecil? Você que é um cientista está dizendo que o oficial da Marinha é um imbecil? Então Kardec começava a colocar essa barreira, falando orgulho por orgulho, você tem orgulho da sua profissão, esse aqui também tem o orgulho da profissão dele. E todos eles então estudando e analisando esses fenômenos. Então diz assim, o caráter e o saber desses homens dão peso a essa proposição, pois que eles afirmam, forçoso a reconhecer que alguma coisa há. Aí Kardec coloca, se aquelas pessoas com tão importante posição estão ali envolvidas nessas pesquisas mediúnicas, significa que tem alguma coisa de valor ali para ser explorada. Repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia ao domínio da ciência. Então, quer dizer, se fosse só fenômeno de efeito físico, a ciência mecânica poderia estudar. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com conclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma coisa conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Então Kardec coloca que, independente da posição daquela pessoa, se ele disser que a sua opinião é infalível, ele já está muito perto do erro. Porque mesmo que ele possa ter a ideia mais equivocada, ele vai defender com toda a sua força, com toda a sua vontade. Mas isso não significa que seja uma verdade absoluta. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então Kardec aqui ele fala, nós estamos aqui com esse livro, estamos nos dirigindo àquelas pessoas de bom senso, que mesmo que não tenham visto nenhum fenômeno, elas estão abertas a conhecer, a se darem ao trabalho de analisar aquilo que vem sendo apresentado. E não aquelas pessoas que já trazem ideias pré-concebidas, pessoas que já trazem suas ideias fechadas dentro do seu conhecimento. Então ele vai dizer, fora daquilo que eu conheço, nada mais serve. E há aqueles que dizem, olha, eu não conheço ainda, mas vamos ver o que vai acontecer. Então é a esses que Kardec se dirige. Então aqui, meus amigos, finalizando esse item número 7, Kardec aqui na nossa introdução, ele traz esse debate. E aqui no item número 8, que eu até
até gostaria de continuar nele, mas não vai mais dar tempo, porque Kardec continua ainda nessa mesma linha de raciocínio. Então o item número 8 a gente segue no nosso próximo encontro, na quinta-feira, é aqui de uma página apenas, e depois no item número 9 ele vai falar sobre o movimento dos objetos analisados à luz da ciência. Então, esse item número 7 é aqui Kardec contra-argumentando a oposição daqueles que se consideravam acadêmicos, né? E é muito interessante para quem já assistiu algum documentário ou algum filme de época que falava daquele período, né, do final do século XVI, final do século XVIII, começo do século XIX, ele por 1700 e alguma coisa, 1800. Então eles reproduzem bem aquele contexto, né? Um homem que era considerado da ciência, ele era absolutamente respeitável pela sociedade. Ele tinha autoridade, porque ele fazia parte daqueles grupos, né? Aquela descoberta, por exemplo, para quem já assistiu a algum documentário que fala sobre a história da medicina, é muito curioso ver ali, né, da forma como eles dissecavam os cadáveres, estudavam as doenças, né? Colocavam, então, eram aquelas bancadas que pareciam uma arena redonda, e ficava ali um expositor no meio que era considerado quase um deus. E aí então a opinião desses homens tinha um grande peso naquela época. E a doutrina espírita estava causando no século XIX na França, em outras regiões da Europa também, uma grande movimentação, uma grande agitação de curiosidade, de interesse, de revolta. Então a ciência acabava, representada por esses homens eminentes da sociedade, acabava ali sofrendo o ataque. A doutrina espírita acabava sofrendo o ataque. E por isso Kardec se deu ao trabalho de se manifestar contra esses argumentos. Hoje, por exemplo, nós não vemos no centro espírita pessoas criticando laboratórios, criticando cientistas. Felizmente esse período já passou. Agora já é o período do estudo da filosofia do espiritismo. E não mais estudar sobre fenômenos em si, porque eram os fenômenos que chamavam a atenção naquela época. Os mortos estão se comunicando. Agora não, agora é o que você pretende fazer da sua vida. Então já mudou para aquela parte mais material, mais científica, dos fenômenos materiais, para essa parte mais filosófica. Então na quinta-feira a gente continua no item número 8, falando um pouquinho, né? William Crookes ele já estava mais para o final do século XIX, começo do século XX, né? E ele acabou trazendo, assim como outros estudiosos também. Mas a gente viu que, né, ele trouxe essa ideia, William Crookes, trouxe ali a sua pesquisa, a sua investigação, mas depois acabou sumindo, né? Não houve um interesse em continuar